Em 1901, na cidade de Chicago, nasce um garoto que aos 9 anos já acordava antes do amanhecer para entregar jornal. Não por escolha, Elias Disney, o pai, tinha comprado uma rota de distribuição e colocou os filhos para trabalhar sem pagar um centavo. Walt entregava jornal na neve, no escuro, antes de ir para a escola e voltava para apanhar se atrasasse. A família mudava com frequência, sempre atrás de uma oportunidade que nunca vingava. Em Marceline, no Missouri, numa fazenda que o pai comprou e depois perdeu, Walt encontrou uma fresta de respiro: desenhar os animais da propriedade. Não era hobby, era a única hora do dia em que ele não estava sob o controle direto de Elias. Aos 16 anos, no auge da Primeira Guerra Mundial, ele falsificou a data de nascimento no documento para se alistar como motorista de ambulância da Cruz Vermelha na França. Foi driblar o próprio pai para sair de casa mais cedo. Quando voltou, tomou a primeira decisão adulta da vida: não terminaria o ensino médio. Ia ser artista, apesar de não ter nenhuma prova concreta de que conseguiria viver disso. De volta aos Estados Unidos, Walt tentou emprego como cartunista em jornais de Kansas City. Foi recusado por todos. Conseguiu finalmente uma vaga num estúdio de arte comercial chamado Pesman Rubin, onde dividiu mesa com outro desenhista, Ub Iwerks. Os dois tinham menos de 20 anos e um entrosamento imediato. Walt vendia ideias. Iwerks desenhava rápido e bem. Juntos, abriram a primeira empresa própria, a Iwerks Disney. Fechou as portas em 2 meses. Sem clientes suficientes para pagar aluguel, os dois foram trabalhar na Kansas City Film Ad Service, fazendo comerciais animados quadro a quadro. Foi ali que Walt teve contato pela primeira vez com técnicas de animação desenhada à mão, em vez dos recortes de papel que a empresa usava antes. Em 1922, aos 21 anos, ele fundou a Lau Fogram Films, produzindo curtas baseados em contos de fadas. O trabalho era bom, mas o modelo de negócio não fechava. O principal distribuidor, a Pictorial Clubs, faliu sem pagar pelos curtas já entregues. Walt ficou sem dinheiro, sem escritório e sem teto. Ele dormia no chão do próprio estúdio, tomava banho na estação de trem e vivia de feijão em lata comprado a crédito. Mesmo assim, insistiu em terminar um projeto ambicioso, Alice's Wonderland, um curta que misturava uma atriz real filmada em live action com um mundo inteiramente desenhado ao redor dela. Foi esse rolo de filme, e não dinheiro, que ele levou na mala quando decidiu deixar Kansas City de vez. Em 1923, Walt chega a Los Angeles com $40 no bolso e a fita inacabada de Alice's Wonderland debaixo do braço. Não tinha estúdio, nem contrato, nem plano B. Escreveu para distribuidoras de Nova York oferecendo a série de Alice, e uma delas, comandada por Margaret Winkler, comprou. Foi o suficiente para chamar o irmão mais velho, Roy Disney, para cuidar das finanças, e juntos abriram o Disney Brothers Studio numa garagem alugada. A série de Alice sustentou o estúdio por alguns anos, mas o salto veio em 1927, com um personagem novo, Oswald o Coelho Sortudo, criado em parceria com a Universal Pictures. Oswald fez sucesso imediato e Walt viajou a Nova York em 1928 para negociar um orçamento maior para a próxima temporada. O que ele encontrou lá foi uma emboscada. O produtor Charles Mintz já tinha contratado em segredo quase toda a equipe de animadores de Walt, oferecendo salários maiores por trás das costas dele. E pelo contrato assinado com a Universal, os direitos de Oswald nunca tinham sido de Walt, eram do estúdio. Ele saiu daquela sala com uma única pessoa ainda ao seu lado, Ub Iwerks. No trem de volta para Los Angeles, Walt fez uma promessa que guiaria o resto da carreira. Nunca mais criaria um personagem sem ser dono dele. Ainda no trem, ou logo depois dele, Walt e Ub Iwerks começaram a esboçar em segredo um personagem novo, um camundongo. O nome inicial era Mortimer. Foi Lilia, esposa de Walt, quem achou o nome pomposo demais e sugeriu Mickey. Os 2 primeiros curtas do personagem, prontos ainda em 1928, não encontraram distribuidor interessado. O terceiro, Steamboat Willie, foi diferente por um motivo técnico: som sincronizado. Até então, desenhos animados eram mudos ou tinham trilha tocada separadamente, fora de sincronia com a imagem. Walt apostou o que tinha, incluindo dinheiro emprestado, para gravar efeitos sonoros e música casados quadro a quadro com a animação.
Estreou em novembro de 1928, num cinema em Nova York, e virou fenômeno da noite para o dia. Mas o sucesso trouxe problemas novos. O distribuidor do curta, Pat Powers, sonegava parte dos lucros que deveria repassar ao estúdio, e em 1930, Powers foi além, ofereceu salário maior para tirar Ub Iwerks da Disney, e Iwerks aceitou e saiu, levando embora o parceiro técnico que Walt tinha desde os 19 anos. O ano seguinte trouxe mais uma perda. Lillian sofreu um aborto espontâneo. Entre a saída de Iwerks e o luto em casa, Walt teve um colapso nervoso em 1931, precisando se afastar do estúdio para se recuperar. Voltou com um novo contrato de distribuição, agora com a United Artists, e em 1932 lançou Flowers and Trees, o primeiro curta de animação em Technicolor, que rendeu à Disney o primeiro Oscar de animação da história do cinema. Em 1934, Walt anunciou algo que nenhum estúdio tinha tentado, um longa-metragem inteiro de animação, colorido e sonoro. O projeto era Branca de Neve e os Sete Anões. A resposta da indústria foi de deboche. Em Hollywood, o filme ficou conhecido pelos concorrentes como a loucura de Disney, porque ninguém acreditava que o público aguentaria 1h30 de desenho animado sem perder o interesse. Para dar profundidade real às cenas, a equipe desenvolveu a câmera multiplano, um equipamento capaz de filmar até 7 camadas separadas de arte, uma na frente da outra, criando sensação de espaço tridimensional. O orçamento inicial de $250 mil passou de $1,5 milhão. Para fechar a conta, Walt hipotecou a própria casa. O filme estreou em dezembro de 1937. Faturou $8 milhões só no primeiro ano, uma cifra descomunal para a época, considerando que ingressos custavam poucos centavos. O sucesso pagou todas as dívidas do estúdio, gerou um Oscar honorário a Walt, entregue simbolicamente com uma estatueta grande e 7 miniaturas, e provou que a aposta tinha razão de ser. Em 1938, com o dinheiro do sucesso de Branca de Neve, Walt comprou uma casa nova para os pais. Pouco depois, um aquecedor defeituoso na residência vazou gás durante a noite. Flora Disney, a mãe de Walt, morreu asfixiada. Walt nunca falou muito sobre isso publicamente, mas quem trabalhou perto dele descreveu um homem que carregou essa culpa pelo resto da vida. A Segunda Guerra Mundial fechou o mercado europeu, que respondia por 40% das receitas do estúdio. Pinóquio e Fantasia, os dois longas seguintes, lançados em 1940, deram prejuízo já na estreia. Para segurar o caixa, a direção cortou salários, justamente no mesmo ano em que a empresa tinha aberto capital na bolsa. A resposta veio em 1941. Os animadores entraram em greve, exigindo sindicalização e reajuste. Foi a primeira crise pública de imagem da Disney como empregadora. No meio da guerra, o governo americano contratou o estúdio para produzir filmes educativos e de propaganda, incluindo curtas antinazistas exibidos para as tropas. O trabalho ajudou a manter o estúdio funcionando enquanto o mercado civil estava em baixa. Só no início dos anos 50, com Cinderela e o live-action A Ilha do Tesouro, a Disney voltou a ter fôlego financeiro, abrindo caminho para Peter Pan, A Bela Adormecida e 101 Dálmatas. Nos anos 50, Walt começou a levar as filhas a parques de diversão aos fins de semana e voltava incomodado. Eram lugares sujos, mal cuidados, com funcionários indiferentes, pensados para crianças e não para famílias inteiras. Ele queria um espaço onde os pais também tivessem o que fazer, limpo, organizado como um set de filmagem. Foi buscar referência nos Jardins de Tivoli, na Dinamarca, um parque urbano que misturava paisagismo, restaurantes e atrações num único terreno. O obstáculo era dinheiro. Nenhum banco financiava um parque temático sem histórico de sucesso no formato. A solução veio de um contrato pouco convencional com a rede de televisão ABC. A Disney produziria um programa semanal, chamado Disneyland, em troca do financiamento direto da construção do parque em Anaheim, na Califórnia. O parque abriu em julho de 1955. O primeiro dia ficou conhecido internamente como Domingo Negro. Ingressos falsificados duplicaram o público esperado. O asfalto ainda fresco grudava nos sapatos das visitantes com salto e faltou água em bebedouros num dia de calor extremo. Apesar do caos inicial, a Disneyland recebeu mais de 3 milhões de visitantes só no primeiro ano e se tornou o modelo copiado por praticamente todo o parque temático construído depois dela.
Nos anos 60, Walt começou a projetar algo maior do que um parque, o Epcot, sigla para Experimental Prototype Community of Tomorrow. Na concepção original, não era uma atração turística, era uma cidade real, planejada do zero, com moradores permanentes, transporte subterrâneo e tecnologia experimental testada em escala urbana, construída em terrenos que a Disney vinha comprando discretamente na Flórida. Walt não viveu para ver o projeto sair do papel. Fumante pesado desde a juventude, foi diagnosticado com câncer de pulmão em 1964. Continuou trabalhando, incluindo em reuniões sobre o complexo da Flórida, até poucas semanas antes de morrer. Faleceu em 15 de dezembro de 1966, aos 65 anos. A cidade autossustentável nunca existiu como ele desenhou, mas o irmão Roy assumiu a construção do complexo na Flórida e inaugurou o Walt Disney World em 1971, 5 anos após a morte de Walt, como forma de completar o que tinha sido deixado pela metade. Hoje, a empresa que começou numa garagem alugada em Los Angeles é dona da Pixar, da Marvel, de Star Wars e de dezenas de outras marcas. Um império multibilionário construído sobre uma sequência de falências, traições e recomeços que a versão oficial da história raramente detalha com esse nível de fricção. A imagem pública da marca é de magia sem atrito. Os documentos e biografias mostram outra sequência. A falência em Kansas City forçou a mudança para Los Angeles. A traição de Oswald produziu Mickey. O colapso nervoso de 1931 antecedeu o primeiro Oscar em cor. E a recusa dos bancos em financiar um parque temático levou ao contrato com a ABC, que depois se tornou o modelo padrão entre estúdios de cinema e redes de televisão. Cada etapa do que hoje é a Walt Disney Company nasceu de uma versão anterior que tinha quebrado, sido copiada ou sido tomada por outra empresa. 5 ou 6 vezes, sob nomes diferentes, até uma delas dar certo em escala grande o suficiente para não quebrar de novo.